Amigos, vamos falar de falta de energia em São Paulo, porque voltou a faltar energia aqui na capital, em São Paulo. A Enel afirmou que o novo apagão foi causado por uma nova ocorrência em circuitos da rede subterrânea de distribuição que atende os bairros do centro. E aí, sem energia, com apagões, o prejuízo é inevitável. E os grandes deixaram de ser exclusividade dos hospitais. Os geradores deixaram de ser exclusividade dos hospitais. Os condomínios estão se adaptando para evitar tantos prejuízos. Conosco, aqui no Morning Show, o advogado especialista em condomínios, Felipe Faustino, que está com a gente para trazer estes detalhes. Como é que fica a situação dos geradores no condomínio? É um direito do condômino que seu condomínio tenha um gerador? Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. Bom dia a todos. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Sim, de fato, os geradores se tornaram não mais um item de luxo dentro dos condomínios. Se tornaram, muitas vezes, itens essenciais. E por que isso, Nelson? Porque as pessoas elas precisam ter o mínimo garantido dentro dos condomínios. Quando nós falamos de falta de energia na área comum, nós temos que entender que isso para sistema de segurança, isso para bombas que mandam água para as unidades, isso para elevadores, ou seja, a vida comum, não só dentro das unidades, é extremamente prejudicada. E com esse boom de falta de energia que vem acontecendo na cidade de São Paulo ao longo desse ano, disparou a quantidade de condomínios buscando geradores. Isso causou um outro problema, a falta de geradores muitas vezes para resolver esse problema. Porém, é um item de aquisição que não é tão barato. Por isso, os condomínios precisam passar por todo um ritual de assembleia para aprovação de custos e aí sim a compra ou a locação de algum equipamento. Imagine só a quantidade de condomínios que nós temos em São Paulo, além de hospitais e outros serviços essenciais, precisando ao mesmo tempo de equipamentos, de combustível. Então, tudo isso complica ainda mais a busca por esse tipo de equipamentos. E muitos condomínios, no pior dos cenários, não conseguem ter recursos financeiros para adquirir ou para alocar esse tipo de equipamento. Porque quando nós falamos de condomínios, nós temos que entender que a maioria dos condomínios, ou parte dos condomínios da nossa cidade, são condomínios simples, condomínios de baixo padrão, condomínio de poder aquisitivo mais simples. Isso também dificulta um orçamento mais alto para a busca dos geradores. Então, a questão da falta de energia tem realmente sido um caos para a cidade de uma forma geral, mas para os condomínios de forma assustadora. Doutor Felipe, a gente está com uma falta muito grande de geradores, como o senhor falou aí, né? Tem muita gente procurando, porque a falta de energia em São Paulo ficou tão comum que aí começou a todo mundo querer ter gerador. Todo mundo está indo para o plano B, já que o plano A certamente vai falhar em algum momento em relação à energia. Em alguns casos, até de maneira urgente, né? A gente teve uma semana aí que muitas pessoas ficaram por uma semana sem energia. Em alguns casos, o condomínio ele pode contratar, alugar um gerador sem assembleia, ou seja, é tão urgente que o síndico pode ir lá e alugar, botar na conta do condomínio sem consultar a todos os moradores? Excelente questão. Sim, até porque o síndico ele tem a prerrogativa legal de, em casos de urgência, dever atuar e não poder apenas. Então, muitos condomínios nessa falta de energia, com pessoas que precisavam fazer locomoção, com questões de segurança, condomínios que não tinham funcionários ou portarias físicas e apenas portarias virtuais, precisavam de energia para garantir a segurança na entrada e saída do condomínio. Nós tivemos casos de condomínios que tinham muitas pessoas idosas, muitas pessoas que usavam vários tipos de equipamento para auxílio à saúde. Então, em situações de urgência, o síndico deve fazer essa contratação. Lógico, sempre respeitando um controle financeiro, mas ele precisa dar a melhor segurança e a melhor condição para os condôminos. Tá aí, conversamos aqui com o Dr. Felipe Faustino, que é advogado especialista em direito condominial, sobre a situação dos condomínios em relação aos geradores que estão em falta, já que está todo mundo procurando o gerador aqui em São Paulo. Obrigado, viu, Dr. Felipe? Um prazer ter você no Morning Show com a gente. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Abraço. Turma, faltando energia de novo em São Paulo,
aquele velho problema do paulistano, a queda de energia. Você teve problema esses dias, né, Maninho? Eu estou com problema. Ainda? Voltou. Tinha caído, quando que foi? Na terça, aí voltou na madrugada da terça para quarta e ontem caiu e não voltou ainda. Eu hoje tive que dormir na casa de um amigo, inclusive, Bernardo, muito obrigado. Você tá dormindo na casa do amigo sem energia? Vamos na minha casa, Maninho, também, cara. Aí, ó, já tem mais uma casa, se precisar. Olha aí. E eu acho que vai precisar, porque eu acho que o negócio não vai resolver tão rápido, né, gente? Bom, eu quero dos três aqui, tira um João Kempô, quem pode explicar para a audiência o que fazer quando tem um prejuízo com a falta de energia? Um eletrodoméstico que queima, que perde a sua validade, um bar que perde todo o seu estoque de carne, de alimentos. Quem é que vai nos explicar aí? Ana, Felipe, Diego? Quer? As damas, né, Pepe? Vai lá, Aninha. Muito obrigada. Não, e eu sei disso porque, infelizmente, eu tenho tido muitos problemas com a falta de energia, então eu fui pesquisar. Você pode entrar em contato com a Enel, você vai comprovar o prejuízo material que você teve. Então, você vai mandar lá, só que é difícil, porque você tem que mandar um laudo de que, por exemplo, o seu refrigerador queimou, o micro-ondas, essas outras coisas do tipo, eu sou um restaurante, todo o meu estoque eu perdi por conta disso. Você manda todos os documentos que você tem, que provou que você tinha o estoque e tudo mais, e a Enel faz essa análise e eventualmente te retorna com uma proposta. Infelizmente... Se eventualmente te retorna, já desanima, cara, de ficar tentando com a Enel, né, ô Diegão? Pois é, Cuba. Então, na prática, vá para a justiça, procure um advogado para resolver o teu problema, porque esses prejuízos são indenizáveis. Você pode entrar com um processo contra a empresa que, comprovados os prejuízos, vai ter que te ressarcir de tudo aquilo que... Agora, politicamente, turma, vocês acham que a falta de energia vai impactar no resultado da eleição esse ano em São Paulo? Eu acho que deve impactar sim, mas pouco, né? Até porque, no meu modo de ver, esse não é o problema do prefeito não, né, atual, né? É bom lembrar que a energia elétrica, infelizmente, né, quem faz a licitação e quem faz a concessão, quem delega o serviço para o privado e quem fiscaliza é a ANEEL, né, que fica em Brasília e é alocada ao Ministério da Energia, né? Ou seja, o prefeito de São Paulo e o prefeito de outras cidades têm pouca ingerência sobre a questão da energia. Aí tem uma questão que a gente deveria lutar por mais instrumentos, por mais instituições que permita a prefeitura ter uma certa fiscalização e ter um certo controle ao serviço de energia elétrica. Agora tem uma questão, mano. A energia é questão da ANEEL, lá em Brasília. Isso. Mas o corte da árvore que cai em cima do fio é da prefeitura. É verdade, esse é um elemento. Agora, nesse caso, que foi subterrâneo, uma das suspeitas é que tenha sido um serviço mal feito da Sabesp, que foi fazer uma perfuração e cortou algum cabo indevido que gerou esse problema. Então, a Sabesp também pode estar envolvida. E aí a gente está falando de uma empresa estatal com uma concessionária privada. Mano, mas sabe o que eu acho incrível? Se eu quiser hoje pendurar um quadro na parede do meu apartamento, eu preciso falar com todo mundo, pegar a planta hidráulica para não fazer besteira. Agora, dentro de uma cidade, a maior cidade da América do Sul, essas prestadoras não se comunicam para fazer isso. É mais do que isso, nem comunicação entre as operadoras. Não há um mapeamento de intervenções na Prefeitura de São Paulo. Ou seja, você não sabe, infelizmente, onde que está o duto de água, onde que está o cano que vem a fiação. A gente não tem isso. Infelizmente, a Prefeitura de São Paulo, embaixo do solo, é uma bagunça aquilo. E o timing do serviço, né, porque às vezes faz um asfalto novinho numa rua, aí daqui a pouco vem um serviço da Sabesp, vai lá, quebra tudo e faz o remendo. Não, e essa questão da energia mesmo, eu lembro que na minha casa, quando ficou sem no final do ano, caiu a árvore. Aí a Enel, ela estava lá para consertar, mas o bombeiro não chegava para tirar a árvore. E aí eles não podiam. Então demorou 2 dias para o bombeiro chegar, porque caiu muita árvore. E a Enel estava pronta para voltar a colocar energia no lugar e não conseguia. Aí o bombeiro já é do Estado, ou seja, já virou uma bagunça de instituições. Tem situações assim, tem um contrato de prefeitura com a Enel, dizendo que quem poda a árvore no fio elétrico ali na proximidade é a Enel, não é a prefeitura. As outras árvores, por exemplo, a responsabilidade da prefeitura. Até nisso tem uma certa burocracia nesse sentido, né? Porque tem certas árvores que não dá para se identificar que está próximo do fio. Exato. De que é a responsabilidade. Daqui a pouco eles vão andar com uma trena, o PP. 50 centímetros é próximo, 51 já é longe. E um ponto adicional é que se você tem um contrato como esse, a prefeitura precisa fiscalizar se o contrato está sendo cumprido para usar os incentivos presentes no contrato
contra a Enel se ela não cumprir o contrato. Então falta essa fiscalização também. Para fechar, Diegão, o consumidor não quer saber de Enel, de ANEEL, de prefeitura, de bombeiro. O consumidor, o cidadão, ele só quer ter luz na casa dele, né? Exatamente, Koba. E como eu disse anteriormente, infelizmente, a única forma de você ter isso de uma forma determinante, que passa por cima da vontade política, da vontade da empresa, é através do Poder Judiciário, mas que infelizmente também demora. Nós sabemos aí que às vezes o restaurante que perdeu todo o seu estoque não vai ter capital para se levantar, ou a pessoa que depende de energia 100% do tempo em casa, às vezes para manter um equipamento da saúde ali ligado o tempo todo, vai inevitavelmente sofrer prejuízos. Enfim, é uma situação triste, mas temos que buscar reparação na medida do possível.